Olá pessoal, teremos mais uma final brasileira na Libertadores desse ano, em Buenos Aires, no sábado, no dia 30 de novembro. Atlético Mineiro e Botafogo irão decidir a competição. Ontem o Atlético Mineiro se classificou empatando com o River Plate em 0-0 e hoje o Botafogo, mesmo perdendo de 3-1 para o Peñarol, conseguiu a sua classificação. Vantagens construídas nos primeiros jogos: Atlético Mineiro um 3-0, o Botafogo um 5-0. Né? E ontem o Atlético Mineiro conseguiu resistir bem à equipe do River Plate, que não conseguiu no jogo fazer uma pressão, um domínio que deixasse até o próprio time do Atlético muito preocupado, né, de que eles estavam sendo massacrados, o goleiro Everson pegando tudo. Não, o Atlético Mineiro se defendeu bem e o River não conseguiu nem fazer um gol que incendiasse a partida, como também exercer um domínio criando muitas chances. No final, o empate de 0-0 garantiu a equipe do Atlético na final. Hoje, o Botafogo, esse jogo com o Peñarol teve bastante confusão. Né? O Peñarol querendo fazer jogo de torcida única, o governo uruguaio, inclusive até cooperando, dizendo que não conseguiria dar segurança para os torcedores do Botafogo, né? E aí a Conmebol teve que entrar em campo, ameaçar fazer jogo com portões fechados no estádio do Peñarol, e no final o jogo foi no estádio Centenário, maior, e com as duas torcidas. Né? O Botafogo poupou alguns jogadores, como o Luiz Henrique, o Almada, o Igor Jesus, né? E estava muito preocupado com o jogador pendurado, com cartões amarelos, para a final da Libertadores. Né? E, além disso, né, um clima muito hostil, ônibus com torcedores do Botafogo foi apedrejado, o ônibus do time do Botafogo foi apedrejado, né? Muita tensão, tudo por conta, né, dos acontecimentos no Rio de Janeiro, com torcedores do Peñarol que fizeram uma bagunça, né? Alguns deles acabaram presos e ainda estão, e havia talvez um pouco de sentimento de que precisamos ganhar para, né, sair da competição com dignidade e até defender a honra, né, do clube e até mesmo, né, do Uruguai. E já o Botafogo jogou hoje para cumprir tabela, para gastar o tempo, né? Até mesmo assim, uma derrota com o placar que foi, não seria assim tão dramático, né? E foi exatamente o que aconteceu. O Botafogo não entrou assim muito preocupado em jogar, tentar atacar, e enquanto que o Peñarol se esforçava o máximo para conseguir a vitória na partida. Né? Já dava para ver desde o primeiro tempo que vários lances ia sobrar, né, um empurrão aqui, uma mão ali, né, sempre algum nível de hostilidade dos jogadores do Peñarol, né? E o
time do Botafogo estava realmente decidido a tentar não jogar, tentar o máximo prender a bola. Atacou muito pouco no primeiro tempo, e o Peñarol tentou fazer uma pressão não muito efetiva, mas o Léo Fernandes, ao longo de toda a partida, fez mais um bom jogo, distribuindo a bola para o time do Peñarol, um jogador bem interessante. Ele só não é rápido, mas ele tem boa visão de jogo e vai tocando a bola para o time do Peñarol, né? No meio do primeiro tempo, a bola foi no Baez, que acertou um belo chute de bem longe, mas acertou o ângulo do John, e o Botafogo sofreu esse gol do Peñarol, né? O final do primeiro tempo, o goleiro do Peñarol, Aguirre, fez o favor, né, de acertar o John, né, o goleiro do Botafogo, e ser expulso, facilitando a vida do Botafogo para o segundo tempo, né? Porque a pressão do Peñarol iria acabar sendo aliviada, e foi exatamente o que aconteceu. O Botafogo ficou mais preocupado no segundo tempo, inclusive, em retirar jogadores com cartões amarelos na partida, ver a situação do jogador que estava com 2 cartões, né, do que realmente em se aproveitar da vantagem numérica, né? Com isso acabou levando mais um gol do Baez, mais uma vez, acertando um belo chute de mais de perto da entrada da área, né? E teve um pouco mais de complicação, porque o lateral direito, Vitinho, tinha feito uma falta, levou amarelo. O técnico foi um dos que foram substituídos, né? Só que o jogador que entrou, Matheus Ponte, ele levou 2 amarelos num espaço muito curto de tempo, né? E acabou sendo expulso. E aí, com isso, a vantagem do América acabou e poderia haver uma pressão maior, mas o jogo já estava indo mais para os 30 minutos, e aí o Thiago Almada, que tinha entrado no intervalo com um espírito diferente, um espírito realmente de tentar atacar, de se aproveitar dos espaços do Peñarol, ele começou a puxar boas jogadas de contra-ataque para o Botafogo. O Botafogo foi criando algumas chances, e numa dessas puxadas o Almada fez uma bela jogada, deu na pinta para o Marlon Freitas, e o Marlon Freitas devolveu para o Almada sem goleiro fazer o gol do Botafogo, e aí diminuiu a vantagem de 2-0 para 2-1. Com isso, ficou muito difícil para o Peñarol tentar classificação, né? Mas o Peñarol ainda fez um 3-1, né? Mas o jogo já estava se encaminhando para os acréscimos, e aí, né, era exatamente tentar gastar mais ainda o tempo e ir para a final da Libertadores, sem criar confusão, sem ter jogadores advertidos, e foi exatamente o que aconteceu. No final das contas, o que o Botafogo queria fazer era exatamente isso: não gastar o tempo, cumprir a tabela e não chegar numa situação muito dramática em termos da vantagem que havia sido construída, né? Bom, vamos ver como é que vai ser essa final da Libertadores entre Atlético Mineiro e Botafogo, né? Deixe seu like, comente, se inscreva.